Convido o nobre deputado doutor Carlos Alberto, que também é administrador e um dos autores do requerimento, para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente desta sessão solene, deputado federal Isalci, meu caro presidente do Conselho Federal de Administração, Sebastião Melo, meu caro presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, Carlos Alberto Ferreira Júnior, senhores administradores, senhores presidentes dos conselhos regionais de administração aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, meus queridos e minhas queridas jovens estudantes administradores. Começo a minha fala dizendo que eu tenho profundo orgulho de ser administrador. Infelizmente, ainda existe no nosso país pessoas que são administradores e que têm a vergonha de dizer que são administradores, se colocando em posições inferiores a outras categorias profissionais. Quero dizer aos jovens aqui presentes que não tenham vergonha de dizer que são administradores. Ao começar a minha leitura, quero dizer que ao comemorarmos o 48º Dia do Administrador, objeto da Lei 4.769, de 9 de setembro de 1965, não sei se já teríamos alcançado a nossa meta maior, o nosso sonho, qual seja a plenitude do emprego dos administradores brasileiros no concerto dos diversos segmentos empresariais, inclusive na administração pública brasileira, que precisam dessa mão de obra específica e que, por várias razões, que aqui não cabe enumerar, relegam a segundo plano a nossa profissão, contratando profissionais de várias outras profissões como se fôssemos de segunda classe. Nós, administradores, talvez tenhamos culpa no cartório, porque ao invés de irmos à luta, defendendo com altivez e operando com competência a nossa profissão, ficamos choramingando o leite derramado. Sem que o Conselho Federal de Administração e os Conselhos Regionais de Administração do nosso país, através de seus presidentes, aos quais, neste momento, rendo as minhas sinceras homenagens nesta data, tenham envidado todos os seus esforços para que ocupemos os lugares que nos pertencem. Mas, nós, administradores, temos que sair da cômoda posição de eternos pleiteantes, muitas vezes nos inferiorizando, para demonstrar que somos aqueles que, por nossa especificidade profissional, podemos e devemos apontar as soluções para os problemas brasileiros, com a formulação e a operacionalização de políticas públicas que deem eficácia às leis existentes. As leis, como sabemos, são elaboradas para estabelecer os direitos e os deveres dos cidadãos, assim como para atender aos anseios, às carências e às necessidades do povo brasileiro. Mas se não forem seguidas de políticas públicas, tornam-se letras mortas. O Brasil, com cerca de 180 mil leis, pasmem, 180 mil leis, conforme a recente atualização, em junho de 2013,
pela Casa Civil da Presidência da República, é o país que dispõe de um dos mais anacrônicos regimes legais do mundo, muitas delas revogadas e milhares sem nenhuma eficácia. Por que a grande maioria dessas leis não tem eficácia? Uma grande parte pela insignificância de que se revestem. Outra, porque não são seguidas de políticas públicas que as façam cumprir. Para que haja políticas públicas eficazes, é preciso que estejam assentadas em pressupostos da administração, quais sejam planejamento, comando, coordenação e controle. É preciso que esse planejamento preveja o levantamento dos problemas, a análise criteriosa dos mesmos, a criação das soluções, a verificação dos passos a ser dados, a implantação dos projetos e dos programas e o acompanhamento para e passo, que é a chamada retroalimentação. As ações acima explicitadas são inerentes à formação e decorrente competência dos administradores e não de aprendizes de feiticeiros. Razão de muitos desacertos de projetos não iniciados, outros iniciados e não concluídos, em dissonância com as expectativas e as necessidades da população, em especial na administração pública brasileira, causando sérios prejuízos políticos, econômicos e sociais. Sem corporativismo, entendo que a ciência da administração e os administradores constituem-se os instrumentos de viabilização das políticas que podem solucionar os problemas brasileiros. Cito a materialidade do case Operação Lei Seca, política pública que, como administrador, tive a oportunidade de formular e operacionalizar durante 2 anos, 2009 e 2010, no governo do Estado do Rio de Janeiro, quando exerci o cargo de subsecretário de Estado de Governo, para minorar a gravíssima questão de acidentes de trânsito que fere, mutila e mata mais do que em guerras, antes de tomar assento nesta Casa de Lei. Foi a política pública, a Operação Lei Seca, formulada no Rio de Janeiro por mim, e coordenada durante 2 anos, que me trouxe a esta Casa de Leis. Pela eficácia, pelo término de 2 paradigmas brasileiros, que é a carteirada e é a grana, é o suborno para o policial. Tenho absoluta convicção que, se como administrador não dispusesse e não aplicasse os instrumentos da administração acima explicitados para equacionar esse verdadeiro genocídio mundial e nacional, não teríamos obtido o êxito que hoje está sendo objeto de exemplo para 18 estados da Federação Brasileira e 10 países de língua portuguesa, conforme explicitado pela Organização Mundial de Saúde, porque anteriormente muitos tentaram e não conseguiram, dada a magnitude e a complexidade do problema. Precisou um administrador ser convocado pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, quando era ainda subsecretário de Estado do Governo, para formular uma política pública que evitasse milhares de mortes no Brasil, no Rio de Janeiro e no mundo. No mundo, senhoras e senhores administradores, vejam, os administradores é que devem ser os responsáveis pela formulação das políticas públicas para resolver os problemas brasileiros, os problemas nacionais, não aprendizes de feiticeiros. Somos nós, administradores, que pela nossa formação é que devemos conduzir, formular as políticas públicas para a solução desses problemas. Para que tenham uma ideia dessa questão, no mundo, pasmem, morrem por ano 1.300.000 pessoas em acidentes de trânsito, 550 milhões de feridos, gasto de 500 bilhões de dólares. Hoje os acidentes de trânsito são a 3ª causa de mortes no mundo, só superadas
pelas decorrentes das doenças de coração e de câncer. Um problema mundial que foi resolvido por um administrador no estado do Rio de Janeiro e que por isso eu me orgulho da profissão que nós temos de administradores. No Brasil, meus queridos estudantes e minhas queridas estudantes de administração, por ano morrem 60 mil pessoas em acidentes. 500 mil pessoas ficam feridas, 230 mil pessoas são internadas nos hospitais, 140 mil pessoas ficam mutiladas. O Brasil gasta por ano com despesas médicas hospitalares, despesas jurídicas, despesas de seguro, despesas previdenciárias, porque as pessoas ficam mutiladas e não podem trabalhar, 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. Eu estou fazendo essa analogia para que entendam que hoje, como eu disse, é a terceira causa de morte do mundo. É um dos problemas. Eu não vou ler mais o que estava lendo aqui, mas eu quero dizer o seguinte. Meus queridos jovens administradores, o Brasil, como disse o deputado Exalcir, que está presidindo essa sessão, tem uma série de problemas. Vocês, administradores, devem estar acompanhando. Né? Médicos vindo de fora, rateamento. Agora a palavra de ordem nacional é fatiar. Vamos fatiar para não extinguir os 10% do FGTS que são pagos pelas empresas. Vamos fatiar para dar dinheiro à educação, para dar o dinheiro da saúde e dos royalties. E assim sucessivamente. Tiveram a oportunidade de verificar aqui a votação da cassação de um deputado que acabou sendo absolvido, entre aspas. Esta casa não conseguiu cassar esse deputado. O Brasil está cheio de problemas, cheio de leis. E quem é que deve resolver isso? Qual é o instrumento que deve resolver isso? A ciência da administração e os administradores é que são instrumentos de viabilização, de equacionamento dos problemas nacionais. Somos nós, administradores, que temos que resolver essas questões. Então, me desculpem, eu estou até emocionado, porque eu queria dizer o seguinte, presidente, eu não esperava meu presidente Exalcir, meu presidente do Conselho Federal, Sebastião Melo, eu confesso que eu não esperava essa audiência. Eu vim hoje aqui de manhã preocupado. Então nem tudo está perdido. Os administradores estão aqui. Nós vamos apresentar as soluções para os nossos países. Somos nós, administradores. São vocês que serão o futuro dessa nação. Então, eu não quero me prolongar, estou tomado pela emoção. Dizem que é ruim, mas eu acho que não é ruim quando a gente fala com a alma e com o coração. É melhor do que falar para fora, né, e não dizer aquilo que verdadeiramente sente no coração. Eu queria, nesta data de hoje, muito orgulhoso de ser administrador, enviar o meu forte abraço a todos os administradores brasileiros. É possível mudar a política pública assim. Essa história de dizer a política é assim mesmo, não tem que ser assim mesmo coisa nenhuma. Nós, administradores, poderemos mudar a política pública brasileira, com os nossos projetos, com as nossas soluções. Então, quero saudar a todos os administradores brasileiros, em especial aos meus queridos estudantes que estão aqui, porque eu acredito que vocês é que realmente redirecionarão as políticas públicas para resolver os problemas da nossa nação. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Quero registrar aqui a presença do administrador José Alfredo Machado de Assis, que é vice-presidente, e representando aqui o presidente, o administrador Walter Cigolo, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, também o Sebastião Vitalino, coordenador de curso de administração da Faculdade Anhanguera,